tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Rafael Passos e vamos falar um pouquinho aí do dia do Inter. Vamos falar também sobre a escolha ontem do Conselho, né? O Conselho que acabou ontem aprovando a Liga Forte, né? Como um aporte financeiro aí colorado pelos próximos 50 anos, né? Como é que vai funcionar essa questão, tá? Assim que o Inter assinar, né, com a Liga Forte, né? O Inter já tem direito a 40%, tá, antecipado da primeira parcela, tá? Que isso gira em torno de 40 milhões de reais, tá? O que o Inter vai fazer com esse dinheiro, tá? O Inter não vai investir em reforços, tá? O Inter vai quitar as dívidas, né, para não gerar mais juros nos bancos, né? Já que a dívida do Inter já é bem grande, então o Inter vai abater a dívida, né, para evitar mais juros, enfim. Tá? Então, a princípio, o Inter vai fazer isso com essa primeira metade, digamos assim, antecipada. Né? Tem prazo para acontecer isso? Ainda não tem. Tá? Não tem uma data definida de quando o Inter vai assinar definitivamente o contrato com a Liga Forte. Tá? Mas é bem próximo, tá? Tá bem próximo. Contratações, tá? O Inter deve ir atrás de um zagueiro, tá? Descartem o Murilo, porque o Cudê não gosta dele, né? O colombiano que trabalhou com ele no Celta. Também falaram no Mina, né? Que está sem clube, mas ele custa 2 milhões de reais, né? Então a gente pode descartar também ele, né? Não temos ainda um nome que o Inter queira, né? Mas o Inter vai tentar ainda algum zagueiro até o fim da janela, né? Saídas, tá? Não temos proposta por ninguém ainda, né? Pode chegar, até pode. Se chegar uma proposta boa por Maurício, Maurício deve deixar, tá? Caso ao contrário, o Inter não deve vender ninguém, né? A não ser que surja alguém aí com uma proposta vantajosa para o Inter, né? Caso contrário, o grupo será esse, né? E também não teremos grandes acréscimos, tá? Ener Valencia hoje fez um treinamento, apenas correu em volta do campo, tá? Não participou do treinamento. Ele sentiu lá no jogo em Bragança Paulista. O que o departamento médico do Inter passou, né? Que devido a ele ter emendado aí uma temporada na outra, né? Porque como a temporada na Europa é diferente da nossa, né? Então ele não teve férias, né? Teve também uma Copa do Mundo, né? Então acumulou muitos jogos, né? Ele não teve o tempo de descanso, né, para o músculo. Então o Inter está trabalhando com ele, está reavaliando ele todo dia, né? Fazendo trabalhos um pouco mais leves, né, para não forçar tanto o músculo, né? E para a gente ter o Ener Valencia aí 100%, né? Talvez a gente poupe ele no final de semana contra o Cuiabá, né? Mas para ter ele 100% aí no jogo contra o River Plate, né? Que é o jogo que nos interessa da próxima quarta-feira. Tá? O Inter viaja na segunda-feira. Tá? O Inter joga então no domingo. No sábado. No domingo o Inter deve fazer um treino leve, né? E já viaja na segunda para o jogo contra o River. Tá? Jogadores que devem voltar, tá? O Vitão ainda não treinou no dia de hoje, tá? Devido a uma febre. Tá? Estava com febre, então ele foi poupado, vai ser reavaliado. Se não treinar amanhã, não joga, dificilmente jogará o jogo de sábado. E como já não jogou em Bragança Paulista e se não jogar sábado, não deve enfrentar o River, né? Ele deve ficar no banco, né? Pedro Henrique já pode ficar à disposição, né? Outro jogador que deve ficar à disposição também é Maurício, tá? Maurício também já estão trabalhando com bola. Bruno Henrique, a gente espera que ele tenha o nome publicado no BID, né? Se tiver o nome publicado no BID, ficará à disposição do Eduardo Cudê, né? Para o jogo de sábado contra o Cuiabá. Outro jogador que pode ser que fique disponível para sábado é Luiz Adriano, né? Lembrando que ele perdeu a sua mãe essa semana, então ele foi liberado de alguns treinamentos ali, né? Mas amanhã já deve treinar com o grupo e possivelmente fica à disposição para o jogo de sábado, né? 4 horas da tarde contra o Cuiabá, jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que a gente ocupa a 10ª colocação, né? Então a gente precisa vencer porque a gente está
a 6 pontos do vice-líder, que é o Grêmio, né? E está a 5 pontos do G4 ali. Então a gente tem que ganhar esse jogo. O jogo é fundamental contra o Cuiabá. A gente já deixou pontos para trás, né? Deixou muitos pontos aí e isso aí vai acabar fazendo falta no final do campeonato. Apesar da gente saber que o nosso foco é total na Taça Libertadores, né? Mas a gente precisa também manter um foco aí no Campeonato Brasileiro, porque para não se distanciar muito da parte de cima da tabela, do G4, né? Porque senão a gente vai acabar ficando, não conseguindo depois recuperar esses pontos aí ao longo do campeonato, né? Por já estarmos aí praticamente na metade da competição, né? Então isso aí é um resumo aí do dia do Inter, né? Vamos torcer que o Kudê consiga ter todos os jogadores aí à disposição para o jogo de sábado, né? Que a gente possa fazer uma grande partida no sábado, conseguir esses 3 pontos e ir embalado para a Argentina para pelo menos encaminhar a nossa classificação na Argentina. É um jogo difícil, é um jogo complicado, mas eu creio que a gente tem totais condições de ir a Buenos Aires e vencer o River Plate lá no Monumental de Núñez. Um forte abraço e vamos Colorado!